Bom, pessoal, então para concluir, tá, os dois exemplos que eu tinha mencionado, eu vou falar agora do segundo exemplo, certo? Que é bem mais simples, vai ser bem mais rápido da gente comentar, porque a gente já falou do exemplo 1 na aula passada, na última aula, e esse aqui ele é bem semelhante, tá? A gente tem, de novo aqui, a gente vai pegar o nosso domínio A como sendo Q de x, né? Então eu estou fazendo, ou seja, são todos os polinômios na indeterminada x com coeficientes em Q, no corpo Q, e vou considerar o ideal gerado pelo polinômio x ao quadrado menos p, onde o p é um número primo positivo, tá? Então, a gente já viu anteriormente que o conjunto, que o K, né, se eu chamar de K é o conjunto dos elementos da forma A mais B raiz de P, que lá a gente tinha chamado de Q raiz de P, se vocês lembram bem, tem numa das listas desse exercício, né, mostrar que esse conjunto aqui, ó, onde o A e B são racionais, que ele era um corpo, né? E obviamente que ele está contido em R, então é um subcorpo de R, tá? E, claro, o R, né, ele é um subcorpo de R, e o raiz de P, obviamente, que faz parte desse corpo como elemento, porque é só a gente pegar o A igual a 0 e o B igual a 1, beleza? Pronto, então, a gente tem... O nosso objetivo, na verdade, aqui é mostrar que o A, se eu pego A quocientado com esse camarada aqui, ó, se eu considero o anel quociente A quocientado com I, isso é isomorfo a esse corpo K, ao corpo que a gente chamou anteriormente lá de Q raiz de P, aqui ele está botando K para enfatizar que é corpo, mas enfim. De fato, para mostrar que esse camarada aqui é um corpo, como a gente fez no exemplo 1, é simples, porque é só a gente observar o seguinte, que... Bom, aí ele diz aqui, L, né, vai ser o A quocientado com I, que são os polinômios P barra de X, tal que o P de X pertence a A, tá? Na verdade, pessoal, eu coloquei lá no exemplo 1 da última aula, eu coloquei P de X barra, né, naquela parte lá no final que a gente estava mostrando que a psi era injetível e sobrejetível, mas na verdade é P barra de X, né, porque os elementos de L eu pego um polinômio lá no caso de R de X e passo a barra nesse polinômio, né? Então tem P de X, eu pego P barra de X, P de X barra, desculpa, o P de X e passo a barra nele. Bom, ou seja, essa mesma nomenclatura lá onde eu estava usando P de X barra, porque eu estava pensando certo, mas escrevendo errado, tá? Essa barra é relativa à congruência módulo I, que é a mesma coisa que a gente fez no exemplo 1. Então, primeira coisa que a gente vai observar é que esse polinômio, né, a maneira de mostrar que isso aqui é um corpo é justamente como a gente fez no exemplo 1. Observar que esse polinômio é irredutível, sobre que se ele é irredutível pelo teorema 4, o ideal dos múltiplos formado pelos múltiplos desse camarada é um ideal maximal de Q de X e consequentemente, né, implica também que o Q de X quocientado com I é um corpo. Mas justamente observe que esse camarada aqui, ó, ele é irredutível em Q de X, por quê? Porque as raízes desse polinômio, né, as raízes desse polinômio aqui vão ser quem? Vão ser mais ou menos a raiz quadrada de P, tá? Como a raiz de P não pertence a Q, porque raiz de P, como P é primo, isso aqui é um número, raiz quadrada de P é um número irracional, e menos a raiz quadrada de P também, a gente tem que esse polinômio ele não tem raízes em Q, e portanto ele é irredutível em Q de X, tá? E daí a gente conclui, como eu falei, que ela é um corpo, certo? Aí, dado um elemento P de X em A, a gente vai querer saber como é que se comporta o elemento P de X barra de L. Como? A mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Né? A gente pode dividir o P de X pelo X menos 2, X ao quadrado menos P, vai obter que P de X, aqui é minúsculo, é R de digitação do livro, é Q de X, X ao quadrado menos P mais R de X, onde, de novo, como esse camarada tem grau 2, o R de X ele é um polinômio de grau no máximo igual a 1, tá? Onde o A e o B são números racionais. E aí, de novo, como no exemplo anterior, a gente vai ter passando a barra, né, nessa igualdade, ó, que vai ficar isso aqui, né? Como o x ao quadrado menos p pertence ao ideal I, a classe desse camarada é a classe do zero, então o p barra vai dar só o R de x barra, tá? Que é isso aqui. E aí a gente tem que o L é formado por polinômios dessa forma. Ou seja, tem o mesmo comportamento lá do outro caso, só que em vez do A e do B serem reais, aqui são o quê? Racionais, tá? E de novo, de modo inteiramente análogo,
ao exemplo 1, se a gente definir a função barra, que leva todo número racional A na sua classe A barra, isso aqui também vai ser um isomorfismo, porque é a mesma conta que a gente fez lá no caso para os reais, certo? Porque tudo aquilo que a gente fez lá no caso era para todo número real, em particular para os racionais vale também. A mesma conta que vocês podem repetir. Se eu fosse fazer era só para repetir tudo que a gente escreveu. Então isso aqui é um isomorfismo, e com isso a gente tem que o Q é isomorfo ao Q barra, que é dado por isso aqui. Novamente, cada classe dessa só vai ter um elemento, que é o representante. E esse polinômio aqui, ó, ele também sempre vai, essa equação sempre vai ser satisfeita para o polinômio x barra igual a alfa em L, tá? O polinômio x barra, certo? Porque quando a gente coloca aqui o x barra no lugar do z, vai ficar isso aqui, ó, que quando a gente passa a barra, isso é um elemento do ideal, então a classe desse camarada é a classe do zero, certo? Essa é a observação, é porque a gente vai precisar mostrar, assim como a gente mostrou lá no caso do exemplo 1, que o menos 1 barra era igual ao x barra ao quadrado, para poder conseguir mostrar que a nossa função era um homomorfismo. Aqui a gente vai precisar também, porque a gente vai chegar em algum momento lá que vai ter que mostrar, para obter duas igualdades, que o P barra é justamente o x barra, tá? E aí a gente vai definir o isomorfismo como? Da maneira mais simples possível. Eu vou definir psi de K em L como? Eu pego um elemento de K, como tanto A quanto B estão associados a uma única classe A barra, ou A barra e B barra, então eu vou associar esse número aqui ao polinômio quem? A barra mais B barra vezes o x barra, certo? E aí, como decorrência disso, o A vai no A barra, que seria o caso aqui quando B é zero, né? Esse termo aqui não existia, ser zero barra, então é isso. E o x barra ele vai no raiz de P, que é como eu falei lá para vocês, né? Tá? Dessa igualdade aqui que a gente obtém, certo? E o x barra vai no raiz de P, porque seria o caso em que o B é 1 e o A é 0. Então o número 0 mais 1 raiz de P iria no polinômio 0 barra mais 1 barra x barra, que é o x barra, tá bom? E aí quem quiser refazer as contas é o mesmo roteiro do exemplo 1. Eu até aconselho que vocês façam para treinar até o que a gente viu lá no exemplo 1 e entender, para fixar melhor. Vai entender aqui, realmente ver que acontece o que eu disse. É só imitar as contas como foi feito no exemplo 1 e ajuda até a fixar melhor o entendimento de lá, tá bom? Bom, pessoal, aí para finalizar esse vídeo, eu vou fazer uma coisa aqui, deixar para começar o próximo tópico no vídeo seguinte. E teve acho que foi uma das alunas da turma que pediu para que eu resolvesse algumas questões da quinta lista, tá? As questões que foram pedidas lá, eu anotei aqui do lado, até para não esquecer quando eu estivesse tentando resolver, foi a segunda, a sexta questão, vou ter quinta aqui, mas é a sexta, né? Que é o item C, e G, a 11ª, a 12ª e a 15ª. Eu vou resolver aqui, porque eu comecei a tentar resolver, para não deixar para fazer só quando eu fizer tudo, né, para já adiantar alguma coisa. Eu vou fazer essa, que aqui não é, aqui é a 6, tá? E uma parte qual é a questão, meu Deus? Deixa eu lembrar aqui, da 11, tá bom? E depois aí eu mando eu faço outro vídeo com a resolução das demais, certo? Ó, no caso da questão 6, lá na lista, a questão 5 pede para a gente mostrar que verificar se determinadas funções que são dadas lá são homomorfismos, certo? Aí na 6 diz o seguinte: para as funções que no exercício 5 eram homomorfismos, pede para a gente calcular o núcleo e dizer quais delas são injetivas, tá? Então, primeira coisa, não precisa, obviamente, que nessa 6 você não vai fazer o que está sendo pedido aí para todo mundo lá que estava na quinta, até porque nem todo mundo lá vai ser homomorfismo, é só para quem for, tá? Aí, no caso, quando você na sexta, para os que for você calcular o núcleo, você depois vai observar se o núcleo, você vai tentar exibir os elementos e ver que, na verdade, só tem um, que é o elemento neutro do domínio. Aí, isso acontecendo, você pode garantir que ela é injetiva. Se não acontecer isso, se tiver mais de um elemento, mais do que o elemento neutro, que sempre está no núcleo, né, de um homomorfismo, elemento neutro do domínio, então ela não é injetiva, tá? Que a gente está usando aquele resultado que caracteriza a injetividade em termos do núcleo, tá? Ó, então, primeira coisa, esse item G não precisa ser feito nada, porque no caso do item G,
a função lá do item G da questão 5, ela não é um homomorfismo, certo? Porque lá no caso você tem lá uma função que ia do conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, que tem determinante diferente de zero, né, que é o GL2R, e a função é desse conjunto, desse grupo, dos números reais, tá? No caso lá dos números reais, pessoal, quando não é dito nenhuma menção, a gente viu que quando a gente usa a denominação grupo aditivo é porque a gente está considerando o conjunto como uma operação de soma. No caso dos reais, para ele ser um grupo aditivo, a gente usaria a soma de números reais. Como não está sendo mencionado nada lá, é porque o grupo que a gente está considerando lá é R com um produto, tá? R com um produto. Então, no caso da função lá f, e no caso do GL2R, a gente está considerando o produto de matrizes também, porque se fosse soma, diria lá, grupo aditivo GL2R também, certo? E quando não é uma coisa nem outra, é especificado qual é a operação que se quer usar para dar uma estrutura de grupo, tá? Como até tem um item lá que fala que um determinado conjunto lá considera a operação. Tal operação eu até peço para mostrar que é um grupo, tá bom? Então, aquela função do item G, ela não é um homomorfismo. Por quê? Porque é muito fácil a gente exibir, para ela ser um homomorfismo, o que é que teria que acontecer lá? Quando eu pegasse duas matrizes que estão em GL2R, A e B, e eu olho para o produto dessas duas matrizes e eu faço F de A vezes B, para isso ser um homomorfismo teria que ser quem? F de A vezes F de B. Só que F de A, pela definição lá, vai ser quem? O traço da matriz A, e F de B seria o traço da matriz B. Ou seja, para ela ser um homomorfismo, eu teria que mostrar que sempre que eu pego o produto de duas matrizes que estão em GL2R e calculo F desses camaradas, isso é igual ao traço da matriz A vezes o traço da matriz B, que é justamente quem? O F de A vezes o F de B. Mas nem sempre, quando eu pego o produto de matrizes, né, e calculo o traço do produto, nem sempre isso é igual ao produto dos traços, né? Ou seja, porque o que a gente teria que ter para que a função seja um homomorfismo é que sempre isso aqui teria que ser igual a isso aqui. Para quaisquer A e B em GL2R. Mas observem. Quando eu pego, por exemplo, então é fácil a gente exibir exemplos de matrizes que não satisfazem essa igualdade. Então vamos lá. Pego o A igual a isso aqui. Né? Bem simples, a matriz diagonal 2002 e B como sendo essa matriz, a matriz 3103. Se a gente fizer o produto de A com B, o produto dessa matriz por essa vai dar essa matriz aqui, certo? É aquela operação de produto usual de matrizes. Então, quando eu calculo, para que a função fosse um homomorfismo, quando eu calcular o traço dessa matriz, que seria justamente quem? F de A vezes B. F de A vezes B vai ser justamente o traço dessa matriz. Teria que ser igual a o traço de A vezes o traço de B, que é justamente o F de A vezes F de B. Observe, pessoal, que nesse momento aqui, o sinal de vezes ele quer dizer que eu estou olhando para a operação de produto de matrizes. Mas nesse momento aqui, esse sinal de vezes é o produto de números reais, porque o traço de uma matriz é o número real. O traço de uma matriz quadrada é justamente quem? A soma dos elementos da diagonal principal, tá? Então vamos lá, Peguei essas duas matrizes, fiz o produto, aí eu vou calcular o traço de A vezes B, que é isso aqui, Então, no caso, o traço dessa matriz aqui é quem? É a soma dos elementos da diagonal principal, 6 mais 6 que dá 12. O traço de A é quem? 4. E o traço de B é 6. Traço de A vezes o traço de B é 4 vezes 6, que é 24. Ou seja, isso aqui deu diferente disso, tá? Então, não vale sempre a igualdade, então nem homomorfismo portanto, você nem precisa se preocupar em querer calcular núcleo para esse caso, certo? Aí no caso do item C, a função lá no caso é a função de Z, né? No caso, claro, Z para ser um grupo, a gente tem que considerar a soma, né? Até porque se considerar o produto, a maioria dos números inteiros não tem inverso multiplicativo, tá? Então lá no caso é uma função de Z em R+.
onde quem é o R+, né? O R+, é o conjunto dos números reais positivos. No caso lá, você vai considerar nesse camarada, para a gente conseguir ter uma estrutura de grupo, a gente tem que considerar o produto, né? Tanto é que eu disse, como lá não diz nada, é porque você considera o produto. Então, o núcleo, aí você fazendo a conta, você vai ver que realmente essa função ela é um homomorfismo, tá? E aí, a gente, para calcular o núcleo, tá? Porque a função lá era justamente essa, ó. Ela pegava um número inteiro, né? Eu estou aproveitando aqui para relembrar a definição da função. Ela pega o número inteiro e leva em 2 elevado a ele, certo? Então, se você pega, para mostrar que é homomorfismo, você pega 2 números inteiros x e y. Aí no caso você vai calcular f de x mais y e vai mostrar que isso é o f de x vezes o f de y, né? Porque no domínio a operação é soma, no contradomínio a operação lá é de produto. Então f de x mais y, pela definição, vai ser quem? 2 elevado a x mais y, que a gente sabe que isso é 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, ou seja, f de x vezes f de y, tá? Aí o núcleo, a gente sabe por definição que é quem? São os números inteiros, tal que f de x vai, esses são os camaradas que quando eu calculo o f deles, vai no elemento neutro do contradomínio, que é o 1 lá. No caso do R+, o elemento neutro é o 1, tá? Com produto. Então, vai ser o conjunto dos números inteiros, tal que f de x é quem? 2 elevado a x, tal que 2 elevado a x é 1. Mas aí só tem um número que faz com que esse camarada, o número x, tal que 2 elevado a x, seja 1, que é quem? X igual a 0, tá? Então o núcleo ele só tem, qualquer outro número diferente de 0, quando eu faço 2 elevado a esse camarada, isso não vai dar igual a 1, tá? Então, a gente tem com isso, até porque essa função 2 elevado a x ela é uma função bijetiva, certo? Então o núcleo é formado só pelo elemento neutro do domínio, e aí, consequentemente, isso implica o quê? Que a f ela é injetiva, tá? E no caso do item E, a função era, no caso lá, a função que era de um grupo G nele mesmo, que pega um elemento G e leva no inverso dele, tá? Nesse caso aí, pessoal, essa função ela pode ser um homomorfismo e pode não ser. Quando é que ela vai ser um homomorfismo? É quando G for um grupo abeliano. Por quê, ó? Porque quando você calcula f de G1, G2, isso aqui para ser homomorfismo teria que ser igual a f de G1 vezes f de G2, tá? Só que observe, quando eu calculo isso, por definição é isso aqui, só que a gente sabe que o inverso, quando eu opero 2 camaradas e calculo e quero saber quem é o inverso dos dois, né? Isso é a mesma coisa que o inverso de G2 vezes o inverso operado com o inverso de G1, tá? E aí isso aqui vai ser quem? F de G2 é que F de G1. Então, em geral, o F de G1, G2 vai ser isso aqui, ó. Mas para ser um homomorfismo, isso aqui teria que ser, na verdade, isso aqui teria que ser igual a F de G1, F de G2. Ou seja, eu teria que poder garantir que é possível comutar, para aí sim eu ter essa resposta. Mas isso aqui só vai poder comutar quando o G for abeliano. Então, a resposta aqui, no caso desse item a função é um homomorfismo se o G for abeliano, tá? Então, no caso de ser um homomorfismo, aí a gente tem que o núcleo vai ser dado pelos elementos do domínio, tal que f de G vai no elemento neutro de E, como o G aqui é qualquer, a gente denota no caso o elemento neutro por E, tá? Então vai ser dado pelos elementos de G, tal que f de G, que é G a menos 1, dá igual a E. Mas só tem um elemento cujo inverso desse camarada, na verdade aqui nessa igualdade, se você elevar a menos 1 em ambos os lados, ou seja, se G a menos 1 é E, G a menos 1 a menos 1, que é o nosso G que eu estou procurando, é a menos 1, só que E a menos 1 é E. Ou seja, esses elementos do grupo que satisfazem essa igualdade são quem? Só tem um, que é o próprio E. Ou seja, o núcleo é formado de novo só pelo elemento neutro do domínio e, portanto, a gente conclui que F é injetiva, tá? Então, no caso desse item A, pode ser que venha a gente acabou de ver que nem sempre vai ser homomorfismo, mas quando for, que é o caso em que G for abeliano, a função, o homomorfismo ele é injetivo, tá? E aí, no caso da questão 11, eu vou fazer o item B e o item C, e no próximo vídeo, quando eu for comentar o restante dos exercícios, eu faço o item A, tá?
Aí, no caso da questão 11, são os itens que se pergunta se é verdade uma determinada afirmação, certo? Aí no caso do item B, pergunta-se se é possível você ter um homomorfismo, né? Tal que o núcleo desse homomorfismo ele tem apenas 2 elementos, tá? Se é possível você ter isso, certo? Bom, aí aqui a gente vai ter que observar o seguinte, ou seja, ele está dizendo se é possível ter um homomorfismo F, onde, na verdade aqui eu botei F, Xi, né? Era para ser só F, tá? Pronto, agora eu corrigi, pessoal, para não ficar uma coisa estranha, né? Uma hora usa F, outra Xi. Então, o que a gente vai observar é o seguinte, que não é possível, por quê? Eu estou supondo que existe uma F que é um homomorfismo, né, entre 2 grupos G1 e G2, que o núcleo possui 2 elementos, que eu estou chamando aqui. Como a gente sabe que sempre o elemento neutro de G1 vai estar no núcleo, então seria o E e um outro G, né, diferente de E, obviamente, em G1. Só que aí, observe o seguinte, pessoal. Uma coisa que a gente vai observar agora é que sempre que um elemento de um grupo do domínio pertence ao núcleo, o inverso desse elemento também pertence, tá? Porque aí a gente vai justamente isso, ó. Se eu pego o meu G1, um certo G1 qualquer no domínio, calculo o F dele, e depois calculo o inverso, primeira coisa que ele vai observar, isso aqui é igual a isso aqui, ó, certo? Na verdade, a gente já provou isso, né? Porque é só você fazer a operação. Se eu fizer F de G operado com F de G1 a menos 1, isso dá o elemento neutro de G2, né? Eu estou pegando o elemento de G2 e operando com o inverso dele. Se eu pego o F de G1 e opero com esse camarada, usando o fato que F é um homomorfismo, vai ficar F de G, G1 a menos 1. De G1, G1 a menos 1, que dá F de E. Só que a gente já viu que um homomorfismo de grupo leva o elemento neutro do domínio no contradomínio, né? Então, tanto esse camarada quanto esse faz o papel de elemento neutro do F de elemento inverso do F de G1. Então, eles são iguais, tá? Aí, veja só. Então, com isso, né, a gente vê que se G1 pertencer ao núcleo de F, vale que F de G1 vai ser o elemento neutro de G2, quer dizer isso, né? Quando eu calcular os inversos, né, elevar menos 1 em ambos os lados da igualdade, pegar os inversos, eu vou ter que o inverso desse camarada é o inverso do elemento neutro de G2. Só que o elemento neutro de G2, o inverso dele é ele mesmo, e o inverso disso aqui é o F de G1 a menos 1. Portanto, com isso a gente conclui que se um elemento de G1 pertence ao núcleo, o inverso dele também pertence. Bom, mas espera aí, se isso acontece, então sempre como vale sempre que o elemento neutro de G1 pertence ao núcleo, a gente teria então que o núcleo, como eu disse, o núcleo da nossa F, né, vai ser formado a priori por E e G, com E diferente de G. Então a gente está supondo que teria 2 elementos, mas como a gente acabou de ver que para esse G, em particular, o G a menos 1, se ele pertencendo ao núcleo G a menos 1 pertence, então a gente teria um absurdo, né, se isso acontecesse, porque a gente acabou de provar que para qualquer elemento que está no núcleo de homomorfismo, o inverso dele também pertence, certo? Então não tem como, né? A gente tem nesse caso que deveria ter pelo menos a identidade, o elemento neutro, um elemento e seu inverso, tá? Então não pode ter, ou seja, com isso a gente garante que não existe nenhum homomorfismo entre 2 grupos G1 e G2, tal que o núcleo só tem 2 elementos, tá? Tem somente 2 elementos. Beleza? E o item C, ele pede para mostrar que a relação de isomorfismo ela é uma relação de equivalência. Ou seja, se você tiver... vale aquela propriedade lá. Seria aquele nosso tio lá, quando a gente tem a relação de equivalência, o tio você substitui por isomorfo. Ou existe o isomorfismo, né? Ou então você escreve a psi de um grupo no outro para dizer que existe isomorfismo, certo? Mas se está perguntando se é uma relação de equivalência, aí tem que mostrar que ela é simétrica, tem que mostrar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, para isso, eu vou pegar 3 grupos, G1, G2, G3. Aí a gente primeiro observa que ela é reflexiva porque qualquer grupo é isomorfo a ele.
basta que a gente considere quem? A função identidade, né? A função I de G1, tal que I de G1, de G é G para todo G em G1. A gente viu que isso aqui é o exemplo mais simples de isomorfismo, tá? Ela é simétrica porque se eu tenho que G1 é isomorfo a G2, então isso quer dizer que existe um isomorfismo, né, entre G1 e G2. Só que a gente viu anteriormente que a gente sabe que toda função, um isomorfismo é uma função objetiva em particular. Então, uma função objetiva possui inversa, que também é uma função objetiva. E, além disso, todo homomorfismo, se ele for tiver inversa, a inversa dele também é um homomorfismo, tá? Ou seja, a inversa de um isomorfismo também é um isomorfismo. Então, se existe esse camarada, a inversa dele, que é de G2 em G1, também é um isomorfismo. E isso garante o quê? Que o G2 é isomorfo ao G1, tá? E, por fim, se eu pego agora, eu quero mostrar que se G1 é isomorfo a G2 e G2 é isomorfo a G3, então G1 é isomorfo a G3. Mas aí observe, se G1 é isomorfo a G2, existe esse isomorfismo aqui, G2 isomorfo a G3 existe esse outro, tá? Quando eu faço a composição do Psi2 com Psi1, vai ser justamente uma função de G1 e G3, tá? Como se Psi1 e Psi2 são funções objetivas, a composta de funções objetivas é bijetiva e a composição de homomorfismos é um homomorfismo, tá? Eu fiz até a conta aqui rapidamente, né? Se eu pego dois homomorfismos e aplico no caso aqui, né, o Psi2, bola Psi1 que vai de G1 e G3, eu pego dois elementos de G1, calculo isso e mostro que dá justamente isso aqui, certo? Então isso aqui é um isomorfismo, portanto, se G1 é isomorfo a G2 e G2 é isomorfo a G3, a gente conclui que o G1 é isomorfo, G2 é isomorfo a G3, a gente conclui que o G1 é isomorfo a G3, certo? Então, no caso do ITC, a resposta é afirmativa, beleza? Bom, então, pessoal, no próximo vídeo, ou eu continuo, acho que se eu já tiver resolvido mais questões dessas que me foram pedidas, eu já posto logo isso para depois a gente continuar o conteúdo. Senão, eu continuo de onde nós paramos, que é o próximo tópico da fatoração, tá? Então até a próxima.